você tem dúvidas sobre as combinações das pedras na hora de criar as suas semijoias, ou até muitas vezes acha que está sem criatividade, estou sempre fazendo as mesmas combinações, não consigo criar combinações diferentes? Então fica comigo que eu vou falar sobre isso. Eu sou Viviane Queipo e ajudo mulheres a criarem semijoias lindas e diferenciadas para se destacarem no mercado. Nem vou falar aqui sobre o quanto é importante você entender o seu público, né? Afinal, não adianta a gente querer vender peças muito inusitadas com cores muito ousadas para clientes muito clássicas e vice-versa. Mas se você ainda não entende quem é essa cliente, porque você recém está começando a produzir suas primeiras semijoias, é importante que você entenda um pouco, pelo menos, sobre a psicologia das cores, para você ser mais assertiva na hora das suas criações, né? Como, por exemplo, o azul é uma cor que transmite mais tranquilidade, é para uma cliente mais clássica, mais discreta. O vermelho é uma cor mais chamativa, desperta paixão, é para aquela cliente mais ousada. E mesmo que você desenvolva semijoias mais delicadas, se elas tiverem esses tons, elas vão atrair o público específico, né? Então, isso mesmo que você queira trabalhar com uma pedra mais ousada, com um tom mais forte, você pode experimentar e aos pouquinhos ir entendendo quem é essa sua cliente, né? E entender sobre a psicologia das cores, pessoal, isso vai ser um ponto muito a seu favor, tanto na hora da produção das suas semijoias, como na hora da venda, né? Saber oferecer a semijoia perfeita para aquela cliente que você entendeu o que vai ficar bem nela. E depois que você entendeu sobre a psicologia das cores, vem a harmonia das cores. Você entender sobre as cores complementares, quais cores que combinam entre si, para você não criar semijoias que tenham cores que brigam demais, como por exemplo, um rosa e o vermelho. É uma combinação mais ousada, não que você não possa fazer. Eu sempre falo para as nossas alunas que vocês têm que arriscar sim, porém, principalmente quem está no início, procurar ter um estudo em cima das cores para não fazer umas combinações tão ousadas que de repente não tenham tanto resultado, né? A maioria das pessoas são mais básicas, nem toda pessoa é tão ousada, mas isso vai de você testar, experimentar. Então, dito isso, pessoal, como a maioria das clientes são mais tradicionais, mais clássicas, não tão ousadas, procure fazer muitas misturas de cores, principalmente se você está no início. Às vezes muitas cores numa mesma semijoia pode atrapalhar o resultado, não ficar tão bonito. Então escolha no máximo até 3, 4 pedras para não ficar muito confusa. Texturas e brilhos também podem interferir nas suas semijoias como um todo, tá? Nas cores, na vibração das cores. Então, por exemplo, se as pedras forem mais foscas, você pode usar bastante metal que tenha um brilho, que seja mais polida. Se a pedra for muito brilhosa, então evite muitos metais com muito brilho também na peça. Use mais que a pedra predomine, para que o metal não fique tão evidente na peça e que se sobressaia a pedra ao invés do metal. E por último, tons monocromáticos, né? Você usar a mesma cor com diferentes tons naquela semijoia também fica bem bonito, faz um degradê bem interessante, já que você quer criar algo diferenciado, né? Como a gente sempre fala aqui no canal. Então você pode usar várias pedras diferentes, mas na mesma cor, apenas com tonalidades diferentes, vai dar um efeito bem interessante na sua semijoia. E por último, pessoal, teste. Antes de desenvolver as peças, as suas semijoias, faça um teste antes, coloque elas todas organizadas antes de começar a produzir, porque se você começa a produzir só para lá no final você ver o resultado, pode ser que você não goste, né? Então faça esse teste antes.